Oliveira Viana, uma vez ele falando sobre o Brasil e a América hispânica de uma forma geral também, incluindo no mesmo pacote, ele disse que havia uma diferença muito grande entre o que aconteceu na Europa a partir do século XVIII e o que aconteceu na América a partir do século XVIII. Ele comenta o fato de que durante o período revolucionário na Europa, ou seja, durante o período que inicia no final do século XVIII, quando as sociedades europeias elas se tornaram livres, emancipadas, quando o poder do rei foi deposto e depois da Revolução Francesa as normas democráticas se impuseram cada vez mais, né, como regra nas sociedades europeias, se viveu então lá a experiência da liberdade. O que ele diz é que a grande diferença entre essa experiência da liberdade na Europa e a experiência da liberdade no Brasil, ou na América Hispânica, mas nós vamos ver que no Brasil, além do mais, ainda tinha uma particularidade, é que para ele a Europa tinha experimentado séculos ou milênios de experiências de construção de autoridades. Quer dizer, a Europa era um país, os países da Europa, as sociedades europeias, viveram séculos de prática de autoridade. Essas práticas de autoridade construíram as nacionalidades, construíram as sociedades, as hierarquias, etc. Quando os países se tornaram livres, ou quando a democracia foi instalada, segundo Oliveira Viana, essa liberdade ela se deu dentro de um quadro de autoridade. Isso quer dizer que, por mais que os revolucionários franceses tenham destruído igrejas, guilhotinado nobres e transformado as igrejas em estábulos, os franceses, os revolucionários franceses, tinham em mente a ideia da França. Essa ideia da França, que estava na cabeça deles, era uma ideia construída a partir de uma ideia, de uma concepção específica de autoridade que havia sido herdada. Nós nos submetemos a algo, esse algo é a França. Então havia um limite muito claro no que os revolucionários franceses podiam fazer. Eles podiam guilhotinar quem eles quisessem, mas havia um limite específico que era a França. Eles não colocaram em questão a França. E esse não colocar em questão a França é porque a ideia da França havia se instalado de uma forma tão profunda na alma dessas pessoas, por milênios de combate em torno da questão, né? Porque a construção da própria ideia de França é uma construção que foi feita no embate permanente entre diferentes identidades, a tal ponto que uma se impôs, que a França era uma realidade intocável, na verdade. O que ele diz, a diferença na América Hispânica, e aí nós puxamos especialmente do Brasil, é que a ideia da liberdade, quando ela se torna presente na cabeça, na mente, né, dos brasileiros, ou de quem quer que seja que estivesse aqui, mas principalmente dos brasileiros, ela se dá numa sociedade onde os elementos de autoridade eram fracos, não haviam sido consolidados. Como nós vimos aqui em outro momento, todo o esforço do Estado português, e falando especificamente do Brasil, em criar na sociedade brasileira um tipo de sociedade ordenada, obediente, ou que funcionasse a partir de determinados protocolos políticos e sociais, todo esse esforço teve um resultado muito duvidoso. Então, diz Oliveira Viana que quando a ideia da liberdade chega aqui, as pessoas se entusiasmam com ela, mas não se entusiasmam com ela da mesma forma que os europeus. A ideia da liberdade é entendida e vista como uma libertação, na verdade, de autoridade absoluta, pois não há nada que tivesse, na opinião dele, claramente instalado na consciência local. Então, quando nós falamos que a sociedade colonial é desordenada, que ela é amoral ou imoral, ou ela cultua o subjetivismo moral, ou seja, as pessoas têm que se satisfazer a si próprias, acima de tudo, ou um relativismo moral, ou seja, que os diferentes valores morais não são absolutos, né? E, no fundo, qualquer regra moral pode ter a sua validade. Quando a gente diz que a sociedade colonial é assim, quando nós acrescentamos sobre ela a liberdade, nós vimos que isso não apenas não torna essa sociedade
mais eficiente, como aparentemente, em alguns aspectos dela, reforça determinados lados anárquicos da questão. Então, é interessante observar isso, porque nós estamos falando em outra oportunidade que há uma luta permanente da sociedade, ou daqueles agentes econômicos, contra os jesuítas, por exemplo, ou contra qualquer outra força que tentava estabelecer alguma ordem ou alguma autoridade. Essa luta era uma luta que, por um determinado tempo, por quase 200 anos, ela foi controlada e reprimida pelo Estado português. Mas vai acontecer uma coisa na Europa no século XVIII, que é também decisiva em termos de história do Brasil, que é o fato de que as sociedades europeias, mesmo aquelas onde você tinha um rei, um monarca absoluto, elas vão ser tocadas, elas vão ser sensibilizadas pelo pensamento iluminista. E o pensamento iluminista, o pensamento liberal, é um pensamento que vai trazer à tona o valor da liberdade, o valor da emancipação, o valor da razão e a necessidade dos Estados se tornarem cada vez mais independentes de autoridades que fossem abstratas, ou principalmente autoridades religiosas, como Deus, por exemplo. E Portugal, especificamente, sob o governo de Dom José I, vai ser tocado por isso, e o Marquês do Pombal, que é o seu ministro do reino, ele vai tentar instalar em Portugal uma política de aproximação a essas ideias, que eram tidas na época como capazes de gerar uma eficiência econômica maior. Claro, se você retira a moral do campo do divino e coloca essa moral no campo da razão, ou se você a relativiza, ou você transfere a fonte da moral de Deus para o indivíduo, você cria mais facilidades, na verdade, para uma série de empreendimentos, né? Empreendimentos do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, geral, industrial, por exemplo, ou comercial. E muitos acreditavam que, caminhando por esse caminho da razão, você poderia dinamizar as economias. Portugal era um estado extremamente deficitário, numa situação pré-falimentar contínua, permanente, e o Marquês do Pombal acreditou que era possível estabelecer uma maior flexibilidade política em Portugal. E para isso era importante eliminar o poder da igreja na sociedade. Então o Marquês do Pombal ele conduz uma luta contra a igreja, mas especialmente contra a Companhia de Jesus. Porque a Companhia de Jesus ela tinha surgido na Europa, depois das reformas religiosas, exatamente para poder aglutinar uma sociedade católica que estava em crise por conta das reformas. Ou as reformas propriamente, elas eram geradas por uma crise geral maior da sociedade europeia. Então, não era só enfrentar a reforma. A Companhia de Jesus tinha sido criada para articular uma nova atitude no sistema educacional, por exemplo, europeu católico, uma nova atitude diante da realidade, diante da vida, diante de Deus. Eles introduziram no mundo católico noções de eficiência administrativa e de razão. Mas, naquela época, no século XVIII, quando os iluministas estão ampliando o seu poder, os pensadores iluministas, os pensadores liberais, a Companhia de Jesus foi vista como um entrave. Porque, primeiro porque a Companhia de Jesus controlava todo o sistema educacional de Portugal e da colônia. Não eram os únicos educadores, mas eram os principais. Em Portugal, ele controlava a Universidade de Évora e a Universidade de Coimbra. Então, o Marquês do Pombal viu essa questão como uma questão chave, né? Ele tinha que eliminar a Companhia de Jesus para poder permitir, por exemplo, que as universidades pudessem ter um sistema de produção de conhecimento mais adequado ao que era feito em outros países, né? Mais ciência, mais matemática, mais uma ciência produtiva, né? Ligada a uma investigação desvinculada de uma teologia, por exemplo, ou de qualquer tipo de pensamento que pudesse colocar algum limite para a especulação em termos de ciência. Então, o Marquês do Pombal ele vai trabalhar contra a Companhia de Jesus permanentemente. E a expulsão da Companhia de Jesus, que é um ato do rei de Portugal, que era inspirado pelo Marquês do Pombal, ela representa
para Portugal, e aí outros países depois vão acompanhar isso, a emancipação do seu sistema universitário, do seu sistema educacional, de formas de entender a sociedade ou de entender o mundo que eram formas tidas como inimigas da razão, ou seja, formas de entender o mundo baseadas numa crença em Deus ou em seus valores morais, etc. O que é particularmente interessante e que atinge especialmente o Brasil nesse caso, é que nós estamos vendo que a Companhia de Jesus desempenha um papel central em todo o processo de organização da sociedade colonial. Quando o Marquês do Pombal retira a Companhia de Jesus do Brasil, isso é entendido no Brasil como um ato de libertação. E como nós estamos falando aqui anteriormente, esse ato de libertação dos brasileiros do domínio jesuítico é entendido também como uma espécie de abertura para se fazer tudo aquilo que os jesuítas proibiam. Ou seja, a mudança, a libertação de Portugal, de formas antigas de entendimento do mundo, representa no Brasil uma liberalização das formas específicas pelas quais os brasileiros viviam a existência. Então, o que se segue a expulsão da Companhia de Jesus, por exemplo, é uma liberdade, embora o Pombal pretendesse libertar mais uma vez os índios, dessa vez da tutela da companhia, o que se vê no Brasil é um processo permanente, e aí se avoluma até o século XVIII, XIX, um processo contínuo de escravização e de absorção dos índios. Mais tarde, no século XIX, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro vai se perguntar aonde estavam os índios do Brasil. Sim, eles sabiam que esses índios estavam na Amazônia, mas eles não sabiam bem aonde estavam aquelas populações indígenas que os jesuítas controlavam nas aldeias, né? E que durante todo o período colonial tinha sido objetivo dos jesuítas ao trabalhar junto a essas populações, era o objetivo do Estado português mantê-las, essas populações, de alguma forma existentes, né? Funcionando enquanto populações indígenas. E se perguntava no Instituto Histórico, já no século XIX, se esse desaparecimento das populações indígenas tinha a ver com a expulsão da Companhia de Jesus. E, de fato, aparentemente sim. Quer dizer, a expulsão da Companhia de Jesus gerou um processo de escravização geral e, mais do que isso, há uma absorção daquelas populações indígenas que eram mantidas à margem, uma absorção dessas populações numa população brasileira em construção, dessa vez sem o poder coercitivo e organizador dos jesuítas. Então é muito comum, se você vai, por exemplo, ao interior de Minas, isso às vezes existe ainda, que, ou pelo menos em toda essa região aqui, também no estado do Rio e em outras regiões, que as pessoas digam que a avó ou a bisavó era índia e foi pega a laço no mato. Esse tipo de expressão, ou dizer, portanto, que eu tenho uma ascendência indígena e minha família, um ancestral indígena específico, foi pega a laço no mato, esse tipo de lenda, ela tem, ao meu ver, profunda relação com a expulsão da Companhia de Jesus e com o que aconteceu depois, né? Então, o Marquês do Pombal, quando ele fez isso, ele pretendia construir um povo brasileiro homogêneo. E, de fato, grande parte da homogeneidade que se obteve depois tem a ver com essa incorporação, essa assimilação dos índios, né? Eles deixaram de ser uma coisa separada e foram assimilados. Mas isso não resolveu e, pelo contrário, aprofundou o caráter selvagem das relações sociais brasileiras, como elas existiam, como elas eram, elas se davam. Ou seja, a liberdade, como ela é colocada no pensamento iluminista europeu, ela representou para o Brasil, na verdade, um aprofundamento, né, dos elementos mais selvagens da sociedade brasileira. E esse aspecto da questão tem que ser colocado em cena porque, do ponto de vista religioso, por exemplo, o desaparecimento da Companhia de Jesus permitiu, como vai ficar mais claro depois do processo de independência, que a Igreja Católica
o clero secular, quer dizer, esse clero das paróquias, que era um clero de pouca preparação, né? Era um clero, né, não era tão rígido nas suas propostas morais como a Companhia de Jesus, que esse clero passasse a exercer um domínio sobre a sociedade brasileira. E esse clero era principalmente um clero público, né, ligado ao Estado. E nós temos, a partir daí, não só o desaparecimento de qualquer perspectiva de que a sociedade brasileira pudesse ser ordenada, como também o fim de uma estrutura de ordenação moral, né, que reafirmou determinados aspectos da sociedade brasileira que, de alguma forma, continuam existindo até hoje. Há uma coisa interessante sobre a expulsão da companhia. Os jesuítas foram expulsos em 1759. Há uma coisa interessante chamada a atenção, que as fazendas jesuíticas, elas eram as fazendas mais produtivas do Brasil, né? Os jesuítas tinham formas de trabalho, técnicas gerenciais consistentes, racionais, faziam grandes obras de irrigação, então elas funcionavam muito bem. Eles eram também proprietários de muitas cabeças de gado, tinham muitas doações, né? O Piauí, o que é hoje o estado do Piauí, quase todo era propriedade jesuítica. Então eles tinham muitas propriedades e eles aqui, você vê, no Rio de Janeiro, por exemplo, tinha a fazenda de Santa Cruz, que produzia gêneros, né, para o Rio de Janeiro e para outras cidades do Centro-Sul. Um dos objetivos do Marquês do Pombal, ao expulsar a companhia, era tentar abater a dívida pública com os bens da companhia, vender esses bens, né? E é muito interessante que quando isso aconteceu, quer dizer, quando a companhia foi expulsa e os bens foram confiscados, o governo português resolveu vender esses bens para os chamados contemplados. Os contemplados foram pessoas da região aqui do Brasil, aqueles descendentes, né, ou que tinham o espírito próprio do colono brasileiro, vendesse, em geral, com preços subfaturados. Quer dizer, eles liquidaram essas fazendas, essas propriedades. E o objetivo do Marquês do Pombal era não apenas abater títulos da dívida, as letras, né, tudo aquilo que ele estava pendurado através dessa venda massiva de bens, mas era também fazer com que os colonos ascendessem a um patamar superior. Uma vez que os colonos tomassem conta dessas fazendas, estimava-se que eles enriqueceriam muito, né? Porque essas fazendas eram muito ricas e muito bem organizadas. Bom, estatisticamente, isso a gente acompanha, vendo os relatórios de 5, 10, 15 anos depois, o que aconteceu é que, primeiro, essas unidades foram arrematadas por preços irrisórios, não se sabe bem se Portugal conseguiu abater alguma coisa, né? Foi tudo muito feito de uma forma muito pessoal, né? Os contemplados, na verdade, eram pessoas que eram amigos ou parentes dos responsáveis pelo processo de alienação dos bens. E outra coisa também que se observa é a decadência das propriedades jesuítas. Ou seja, longe dessas propriedades serem adquiridas e seguirem o seu caminho de prosperidade, elas entraram em decadência contínua, né? E a ponto de acabarem, né? Ou seja, elas foram adquiridas, usufruídas imediatamente, foi extraído delas tudo aquilo que podia ser interessante aos contemplados, os chamados contemplados, e uma vez isso sendo extraído, ou seja, o preço tendo sido amortizado, elas foram sendo gradualmente abandonadas. Então isso é muito curioso, porque ficou patente que a expulsão da Companhia de Jesus não era apenas prejudicial aos interesses do sistema como um todo, né, já que ela controlava moralmente ou tentava controlar moralmente a sociedade, mas ela acabou sendo prejudicial ao próprio funcionamento da economia colonial, né, o próprio funcionamento. Tanto que o governo português se deu conta de que não podia, por exemplo, vender a fazenda de Santa Cruz. Então, parte da fazenda foi vendida, mas o essencial dela foi mantido, porque eles sabiam que o risco das coisas não funcionarem era muito grande. Então, nós diríamos assim que esse processo de venda das propriedades jesuítas
para poder passá-las, ou seja, passá-las para a iniciativa privada, com o objetivo de transformar, fazer uma alavancagem, diríamos hoje, do setor privado no Brasil, não funcionou, porque as fazendas jesuíticas funcionavam porque elas eram administradas com métodos racionais e complexos de gestão. E os colonos, os contemplados, eles eram razoavelmente hostis ou mesmo alheios a essas técnicas, né? a esse tipo de procedimento. Então isso é muito interessante porque isso mostra bem a importância que a expulsão da Companhia de Jesus teve na história do Brasil, porque a partir dessa expulsão foi definido um padrão de funcionamento do Brasil, inclusive com a própria corrupção que foi, né, a alienação desses bens, mas um padrão de desenvolvimento do Brasil marcado pela incompetência administrativa, pela dificuldade de gestão e por uma perspectiva muito tradicional em termos predatórios, né, que passou então a ser a regra, a norma no funcionamento da sociedade brasileira.